Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 8. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que é muitíssimo conhecido, a partir do versículo 32 até o versículo 44. João capítulo 8, do versículo 32 até o versículo 44. Não é uma leitura muito extensa, mas também não é uma leitura curta. É uma leitura mediana. Eu peço atenção aos irmãos, por mais que você conheça esse texto, por mais que você esteja familiarizado com esse texto, que você possa tomá-lo em novidade de vida. Quem achou, diga amém. Muito bem. João 8, a partir do versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém, queridos? Eu quero apenas ler, você não precisa acompanhar mais na sua Bíblia, eu quero destacar nesse texto 4 versículos que são importantíssimos para algumas coisas que nós iremos ver na mensagem dessa noite, que será desenvolvido certamente. É o versículo 32, o versículo 36, o versículo 42 e o versículo 44. Você pode simplesmente ouvir com muita atenção. Diz o versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 42, replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, esse texto é um dos textos possivelmente mais lidos nas igrejas do mundo inteiro. Um texto conhecido, um texto que de fato todos nós cristãos estamos familiarizados. Mas é um texto sobremaneira interessante.
Ora, pastor Josué, e por que ele é um texto interessante? Pelo menos para nós ele é muito interessante, porque aparentemente esse texto coloca em dúvida a filiação universal dos homens em Deus. Eu disse que o texto aparentemente coloca em dúvida a filiação universal de todos os homens em Deus. Pois bem, quando eu digo a você que aparentemente coloca em dúvida, você que é esperto, você que é atento e já conhece muito bem aquilo que nós ministramos aqui nessa assembleia, já captou a mensagem. Quando eu digo aparentemente, significa que, de fato, esse princípio da filiação universal, que, de fato, essa verdade da filiação universal dos homens em Deus é uma verdade irrefutável, é uma verdade inegável, é uma verdade que não pode ser anulada. Mas é um texto que nos faz refletir, sim ou não? É um texto que minimamente nos faz pensar um pouco. Se você lê, de repente, esse texto isoladamente, e você lê esses versículos finais, que eu fiz questão de destacar, o versículo 42 e o versículo 44, você tem uma ideia, aparentemente, que diz o quê? Os homens podem ser filhos de Deus, pelo menos alguns podem ser filhos de Deus, mas, de acordo com esse texto, ou pelo menos de acordo com as repreensões de Jesus Cristo, nesse texto, eu estou desconfiado que a grande maioria dos homens, na verdade, são o quê? Filhos do diabo. Mas eu repito, é apenas uma aparente contradição. Nós sabemos que a filiação universal em Deus é uma verdade que está calcada, que está fundamentada nas Escrituras, de maneira muito clara, pelo menos para nós, nesse ministério. Nós temos textos a sobejar nas Escrituras que afirmam isso. A minha intenção nessa noite não é trazer novamente a repetição desse conceito. A minha intenção não é reproduzir novamente essa verdade para os irmãos, mas a partir dela, já pressupondo que os irmãos estão claros dessa verdade, é trilhar um caminho que nos levará a compreender uma real e uma necessidade muito profunda que nós temos em Deus. Foi lido um texto no início da reunião. Cadê o Pedrão? Ele é pequeno, é difícil localizar. Pronto, irmão Pedrão. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Os irmãos se recordam desse texto? Diz que o apóstolo Paulo se colocava de joelhos diante do Pai, por uma causa que não é o tema da ministração, mas ele se colocava de joelhos diante desse Pai, e a esse Pai, ou diante desse Pai, toda a família no céu e na terra tomava nome. Ou nós podemos entender que toda a família no céu e na terra tem o sobrenome, ou tem a filiação, ou tem uma ligação com esse Pai, ou tem o quê? Um parentesco com esse Pai. O texto está claro para os irmãos? Os irmãos entendem o que eu estou entendendo desse texto também? Que toda a família, e vamos agora compreender de maneira específica, toda a família no céu e na terra são dos seres o quê? Conscientes. Aqueles que são conscientes. A humanidade e os seres celestes e, quem sabe, outros seres conscientes que existam no universo, que não vem ao caso agora. Mas toda a família no céu e na terra tem nesse Pai o quê? Um nome. Quem tem sobrenomes aqui? Marcão, qual é o seu sobrenome? Serra. Delize, qual é o seu sobrenome? Pimenta. Deixa eu ver. Amarildo, qual é o seu sobrenome? Rodrigues. Aqui tem, eu acho que 1/3 da igreja é Rodrigues. O meu sobrenome é bem fácil de memorizar. Argolo, com acento circunflexo no primeiro O. E eu faço questão do acento. A minha esposa sabe disso. Cada um tem um sobrenome. Então nós podemos aqui remontar a partir dos nomes,
Dos sobrenomes, o quê? Aquilo que nós conhecemos, humanamente falando, como uma árvore genealógica. Queridos, todos nós estamos dentro de uma única, de uma mesma e comum árvore genealógica. Eu não sou Serra, eu não sou Pimenta, eu não sou Rodrigues, eu não sou uma série de outras coisas, eu sou Argolo, mas todos nós fazemos parte com o mesmo sobrenome espiritual, entendam isso de maneira espiritual e simbólica, tendo Deus, porque nós tomamos desse Deus, toda a família toma desse Deus, a sua família, a sua ligação. E isso deve estar sempre presente e atuante em nossos corações. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Aleluia. E é interessante, queridos, que quando nós falamos então de família, e o texto de Efésios nos fala sobre família, as dos céus e da terra, que tomam esse nome sobre si, eu gosto de ilustrar nas ministrações que eu faço, para a gente entender melhor. Família nos lembra casa, sim ou não? Casa. Cada um aqui tem uma casa, e por favor, não entenda apenas como a casa estrutura, mas entendam casa barra lar, casa barra, de fato, um ambiente familiar. Todos nós temos uma casa, temos uma origem, nós temos uma família. E é importante que você entenda algumas coisas sobre casa, sobre família, sobre lar. Existem alguns fatores, amados, que são determinantes para a formação da nossa personalidade. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Que existem fatores que são determinantes para aquilo que você é, ou para quem você é hoje. E a grande maioria desses fatores está lá na base, está lá na origem. E eu quero me remontar a apenas 2 fatores que são importantes para a determinação da nossa personalidade ou da formação da nossa personalidade. O primeiro fator é um fator interno, que a gente pode entender como sendo um fator biológico. Todos vocês têm uma herança biológica. Por exemplo, o Marcão, possivelmente essa voz fina dele, ele herdou de alguém da família dele. Sou certo, Marcão? Pois é, o pai do Marcão falava um pouquinho mais grosso que ele. Os irmãos já observaram a minha grande estatura, de 1,64 m ou 3, ou eu fico meio perdido, porque é tanta altura que eu nem sei se é de 3, 4 ou 5. Mas se os irmãos, de repente, me verem perto do meu pai, certamente, e da minha mãe também, que é mais baixa do que nós, vão saber de onde eu herdei essa descomunal altura na minha árvore genealógica. Mas, enfim, existem fatores biológicos que são determinantes para nos fazer sermos aquilo que nós somos. A nossa biologia afeta a nossa personalidade. Isso já é provado cientificamente. Há, por exemplo, pessoas que são mais predispostas a perdoar do que as outras. Vocês sabiam disso? Tem gente que tem uma característica, uma carga genética, emocional, as portas das suas emoções são mais abertas e predispostas para o perdão. E outras, as janelinhas, para não dizer que não tem porta, são mais fechadinhas para o perdão. Pois bem, queridos, mas os fatores genéticos não são os únicos fatores determinantes para a formação da nossa personalidade. Permitam-me uma expressão um tanto comum, mas onde o bicho pega de verdade, não é na sua genética. Não é. São os fatores externos. É a nossa casa. É a nossa criação. É o tipo de princípios. É o tipo de costumes. É o tipo de cultura. É o tipo de palavra que você recebe. É o tipo de ensinamento que você recebe.
com a sua mãe, com o seu pai, ou com quem quer que seja, que criou você e te projetou no mundo como um ser pensante, construído a partir desse emaranhado de fatores externos. Existem pessoas que têm uma extrema dificuldade em abraçar. Sabe por quê? Porque não foram abraçadas na sua infância. Existem pessoas que falam palavrões numa frase de repente, 10 ou 15 palavras, 7 ou 8 são palavrões. Quem já viu gente assim? Eu já vi. Inclusive, convivo com algumas pessoas desse sentido. Mas eu estou falando isso, o leque poderia ser muito mais amplo, queridos. Eu poderia aumentar muito mais isso. Mas eu quero que vocês entendam duas coisas. Nós temos uma personalidade formada a partir da nossa bios, da nossa genética, mas nós temos também uma personalidade formada muito mais ainda, tem muito mais peso a partir daquilo que é externo, cultura, família, pai, mãe, tio, avô, experiências, traumas, circunstâncias e uma série de fatores. Pastor, onde é que você quer chegar com isso? Calma, tenha paciência comigo, que eu vou chegar. Eu quero chegar no seguinte ponto, que existe um terceiro fator, e preste atenção nisso, que aqui, de fato, é a coisa mais importante. Há um terceiro fator na formação e na constituição da nossa personalidade, que ele sobrepuja, que ele sobrepõe a genética e sobrepõe também todos os fatores circunstanciais externos, que você pode fazer uma pesquisa enorme nos livros, sobre família, sobre trauma, sobre o que você quiser. Pastor Josué, fiquei curioso agora. Que bom que você ficou curioso. Esse terceiro fator, que é maior do que a genética, que é maior do que as circunstâncias externas, é o nosso poder de decisão. É o nosso posicionamento, é a nossa decisão, porque eu não recebi abraços do meu pai e da minha mãe quando eu era criança, mas eu decido abraçar, eu decido ser diferente. Eu cresci numa casa em que eu era xingado e todo mundo xingava todo mundo, mas eu decido não xingar. Faz sentido para vocês isso, queridos? Então a nossa decisão, o nosso posicionamento podem fazer com que nós superemos o quê? A genética e também as circunstâncias que nos cercam. E essa é uma ilustração muito simples, por sinal, da vida comum. Olhe para a sua vida, pense agora apenas em um flash de segundos, se isso é ou não verdadeiro na sua experiência. Pense um pouco no seu passado, pense na sua origem, pense em quem você é, ou nas etapas e nas metamorfoses que você sofreu, o quanto que você mudou, não é verdade? Mas mudou por decisões, mas ao mesmo tempo você sabe que há uma genética e sabe também o quê? Que há uma criação de pai, de mãe, de família, mas a decisão pesou muito mais naquilo que você é, o seu posicionamento diante das limitações de 1,60 m de altura, magrelo, 4 olhos, há uma limitação, e também de uma família cheia de traumas, de um pai isso, de uma mãe aquilo, de uma coisa aquilo outra, mas eu agora, frente a esses fatores determinantes, eu coloco os meus pés juntos, eu estufo o meu peito e digo assim, eu vou fazer diferente. Muito bem, essa ilustração está clara para nós. Acredito que esteja. Qual é o ponto da mensagem? O ponto da mensagem é que nós também, na vida espiritual, podemos fazer a mesma coisa. A mesma realidade pode ser repetida em relação ao nosso posicionamento. O texto que o Pedrão leu, que fala sobre família, que toda a família toma o nome de Deus, é o texto, juntamente com esse de João, que dá o tema da mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com vocês. O tema da mensagem é na casa do Pai. Amém? Na casa do Pai.
Porque também nós estamos inseridos, queridos, em uma casa. Como eu disse para vocês, eu sou argolo, e existem características dos argolos. E quem conhece a família argolo sabe quais são as características dos argolos. São pequenos, mas são bravos, e difíceis de aturar. O Serra tem as características, a Pimenta, a Rodrigues, e todo mundo tem a sua característica. E aqueles que estão na casa do Pai também precisam compartilhar e entender que existem características que são comuns dessa casa celestial, dessa casa do Pai. E nós podemos decidir ser diferentes, nós podemos decidir reagir e ter uma metamorfose, uma mudança de vida, de coração, de mente, de pensamento, de emoções, a partir não da biologia, a partir não da família da qual você surgiu, mas a partir da nossa ligação eterna com aquele que é Deus e Senhor de todas as coisas. Nós temos um sobrenome que é maior do que todos, nós temos uma origem que é maior e é superior a todas as origens, e essa origem, de fato, que é o fator determinante daquilo que eu sou, ou de quem eu sou e de quem eu serei, numa construção eterna, em uma glorificação eterna, onde todos os dias, se é que podemos utilizar a expressão dias, mas na eternidade, em cada tempo, em cada momento, nós, com o nosso rosto, olhando para o próprio Senhor, nós seremos glorificados, de glória em glória, crescentemente, porque estamos posicionados, porque decidimos ser como o Pai é. Amém? Então existem fatores que também são determinantes para a formação da nossa consciência espiritual. Quem entendeu, diga amém. Ora, se eu acabei de falar para vocês, e vocês entenderam que existem fatores, eu citei dois, grosso modo, o interno, que é o genético, e o externo, que são as várias circunstâncias, que contribuem para a formação da nossa personalidade, mas eu não estou aqui para falar de personalidade. Vocês podem, de repente, se matricular num bom curso de psicologia e vão saber muito mais do que eu sei sobre personalidade. Eu estou aqui para falar sobre formação de consciência espiritual. É isso que nos interessa. E existem fatores que também são determinantes para a formação da nossa consciência espiritual. E eu volto ao texto de João capítulo 8, que é um texto interessante, como eu falei, que nos coloca agora diante de uma situação que nos faz pensar, filhos de Deus e filhos do diabo. Filhos de Deus e filhos do diabo. Eu disse a vocês que eu não iria remontar, a verdade não farei, mas os irmãos sabem que esta questão de ser filho de Deus ou ser filho do diabo não é ontológica em relação ao diabo, não é porque nós nascemos do diabo, muito pelo contrário, todos nós somos essencialmente, originalmente, membros da mesma casa. O nosso sobrenome não é diabo, diga amém. O nosso sobrenome não é diabo. Qual é o nosso sobrenome? Pai, Deus. Nós tomamos esse nome. Mas do mesmo modo, queridos, que o fator determinante da personalidade é o quê? O posicionamento e as decisões. O fator determinante para a construção também da nossa consciência espiritual, que irá definir se nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, ou se seremos conhecidos e reconhecidos como filhos do diabo, é o nosso quê? Posicionamento diante de um ou de outro. Eu quero ler um texto para a gente começar a entender isso melhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro das sementes. Quem é que sabe qual é o livro das sementes aqui?
Qual é? Apocalipse? Fala mais alto, Marquinhos. Usa a voz que Deus te deu. Gênesis. Mas também quer disputar com o microfone, né, Marquinhos? Gênesis capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 17 até o versículo 22. E depois do versículo 25 até o versículo 26. Quem achou, diga amém. Gênesis 4, 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. Olha que nomes bons para vocês que não são mães ainda, colocaram os filhos de vocês. Ó. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Se forem gêmeos, então Jubal e Jabal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Encerra por aí. Não, versículo 22 que eu falei. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Esse pode ser o filho caçula. Artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Versículos 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe, pois, um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. De quem nós somos filhos? Pense. Nós somos filhos daquele a quem nós nos ligamos. Isso está claro para você? Está claro? Eu não estou desmontando a verdade que eu disse que o texto aparentemente combate. Nós somos filhos enquanto um posicionamento da nossa consciência daquele a quem nós estamos o quê? Ligados, ou de fato estamos posicionados. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto interessante, é um texto que de fato ele possui sementes, ele está muito bem localizado no início da Bíblia, no livro das sementes, no livro da construção de muitas verdades que elas se desenvolvem, elas amadurecem e elas florescem posteriormente. Nós temos aqui 2 protótipos de casas. Nós temos aqui 2 protótipos de famílias. Nós temos aqui 2 protótipos de humanidades. Os irmãos devem saber que nós temos várias humanidades ao longo das eras. Nós não temos uma humanidade, nós temos humanidades, nós temos ciclos, nós temos eras. E temos aqui nesse texto que nós lemos também os protótipos de 2 cidades, que nós veremos no final da Bíblia como Babilônia, a grande Babilônia, a meretriz, e a Nova Jerusalém, a santa cidade que desce da parte de Deus, a noiva do Cordeiro. Eu quero que vocês observem essas sementes, esses protótipos a partir de pessoas, a partir de nomes, a partir de ideias, a partir de circunstâncias, a partir de coisas que são tão às vezes simples. A gente passa os olhos pelas Escrituras e a gente às vezes fica assim pensando: o que esse texto está fazendo aqui? O que esse nome está fazendo aqui? O que isso está fazendo aqui? Meu irmão, nós temos sementes, nós temos ilustrações, nós temos princípios, nós temos símbolos, nós temos metáforas, mas tudo isso para nos ensinar verdades e caminhos que são muito importantes para nós. Nós temos aqui a família de Sete e nós temos também aqui a família de Caim. Enxergue isso, por favor. A família de Caim é uma família que Caim ele constrói
Ele edifica a primeira cidade, pelo menos aqui no texto, da civilização. Pastor, e o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver, porque você é um ser espiritual, mas você também é um ser o quê? Terreno. Não queira ser anjo, você não é anjo, você não está aqui para fazer curso de anjo. No final da sua carreira, Deus não vai te entregar um par de asas, não pense nisso. Você é homem, você é pó, pelo aspecto o quê? Físico, humano, terreno, mas ao mesmo tempo você é divino, você é celestial, você tem um parentesco, uma filiação e uma origem que é Deus, o nosso Senhor. E o grande drama da humanidade, de fato, é a compreensão que nós somos terrenos, nessa existência pelo menos, que é passageira, nós sabemos disso, mas vamos falar do hoje, nós não estamos no amanhã. Hoje eu sou terreno, hoje eu sou carnal, hoje eu sou físico, hoje eu como, eu bebo, eu danço, eu estudo, eu envelheço, eu adoeço, tudo isso faz parte da vida humana. As alegrias e as misérias da vida humana, os prazeres e as vicissitudes da vida humana. Mas, dentro desse vaso pequeno, rachado, falho, existe uma essência, existe uma natureza totalmente divina, imaculada, imarcessível. E o drama da humanidade é esse, é compreender. Tem muita gente olhando para o lado de fora. Tem muita gente olhando para o sobrenome. Espera aí, eu esqueci seu sobrenome. Qual é o seu sobrenome mesmo? Fala aí de novo. Serra. Pois é, Serra. Deixe-me perguntar a vossa ilustre senhoria. Seu sobrenome é de qual origem? E nem sabe a origem do sobrenome dele. Bom, deixa eu falar um pouco sobre a minha família. Para quem não sabe, a família Argolo veio com a caravana de Tomé de Souza nos anos de 1500 para o Brasil. Uma família egressa de Portugal, mas que originalmente ela se originou em Baeza, na Espanha. Como diz o nosso querido Alexandre Rodrigues, isso o quê? Não dá nada. Isso não dá nada. Não dá nada. Tem muita gente olhando para o lado de fora e não entende que o que importa não é ser Argolo, nem Serra, nem Pimenta, nem Rodrigues. O que importa é o despertar de uma consciência espiritual posicionada em Deus. É isso que faz a diferença. Quem entendeu, diga amém. E nós temos aqui duas famílias prototípicas, que a gente poderia falar da genealogia, ou de repente, Serra e eu poderíamos viajar, quando acabar a Covid, né? Vai chegar a vacina da Rússia, a gente vai viajar ano que vem, nós dois, viu? Vamos ser enviados para Israel, vamos nos assentar com as autoridades rabínicas de Israel, e nós vamos entender essa genealogia, o que eles fizeram, o que não fizeram. Isso dá alguma coisa, Serra? Não dá nada. Pastor, mas então por que você leu esse texto que não dá nada? Não, o texto, ele é importante. O que não dá nada é você ficar olhando para a genealogia humana. O que não dá nada é você se importar se você é Argolo, Ferreira, Pimenta ou Rodrigues. O que dá, na verdade, tudo é saber desenvolver uma consciência em Deus. É ter o coração de Sete, aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que depende de Deus, aquele que vira o seu rosto, a sua face para o Altíssimo, sabendo que ele é pó enquanto estiver aqui, que ele come, que ele bebe,
que ele envelhece, que ele cresce, que ele adoece, que ele morre, mas há uma semente imortal, imarcessível, imaculada, divina dentro dele. É isso que conta no final de tudo. Porque do lado de fora, Sete, Caim, Jabal, Jubal, Tubal, Caim, Naamá, tudo é uma coisa só, é pó, mas a consciência revelará quem nós somos do outro lado da vida. Nós fazemos parte de uma casa, nós estamos na casa do Pai, e é interessante, é muito significativo esse texto, porque é o texto que fala sobre o florescimento, fala sobre a aurora da humanidade. Nós temos aqui nomes de pessoas que criaram coisas importantíssimas, coisas que nós também fazemos e reproduzimos, e eu quero gastar um tempo falando sobre isso. Olha só o versículo 20, eu quero ser bem específico aqui. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. A moradia, o habitar e o produzir. Nós temos aqui a provisão. O homem deixou de ser andarilho e passou agora a ser o quê? Fixo. Como? Residir. A produção nasce aqui. Produzir gado. Por que estava produzindo gado? Para ficar caçando, subindo em árvore, correndo atrás de rabo de macaco. Vou criar uma vaquinha aqui, tem leite. Descobriu que depois o leite fermenta e faz o quê? Faz o queijinho de Minas. Lá na Babilônia tinha o queijinho de Minas também. E aí descobriram o quê? O café. Você pega esse cafezinho, que o café é da África, vocês sabem disso, né? E aquela região toda ali, e aí se seca, e aí viu que torrando, misturando uma aguinha, faz o quê? Imagina só, 10 mil anos atrás, um queijinho de Minas com café preto na Babilônia. Quem é que não quer isso? Todo mundo quer, até eu quero. Uai, não quer não? Uai, sou um cafezinho preto e um queijinho, bom demais, dá conta? Provisão. Quem é que não precisa de provisão aqui? Levanta a mão, que eu vou te dar o carimbo de anjo. Eu vou até voltar atrás, Deus vai me autorizar. Eu vou te dar as asas de anjo agora mesmo. Deus me autorizou. Você fala assim, eu não preciso de provisão, eu não como, eu não bebo, eu sou um ser divino de luz. Eu vivo, eu respiro, eu me alimento da luz. Como eu sei que você come e bebe, então você precisa de quê? Provisão. O versículo 21 diz o nome de seu irmão, que é o irmão gêmeo aqui, eu acho, do Jabal, era Jubal. Estou falando sério, para vocês aí, Jabal e Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Que coisa mais linda. Quem já ouviu aqui a Quinta Sinfonia de Beethoven? Gente, que coisa mais maravilhosa é aquela? Beethoven, Mozart, Chopin, Bach e tantos outros, da música contemporânea também. Mas tudo isso, as centenas de instrumentos que nasceram ao longo do tempo, você percebe o protótipo aqui? De uma flauta, de repente de um pedaço de um pau de árvore ali, oco, aí qual é o nome dele? Do gêmeo, do Jubal, Jubal, deixa eu ver, é o Jubal. O Jubal pegou aquele toco ali, fininho, né? E aí deu uma lixada, e aí já tinha uns furos lá, um cupim comeu, e aí ele soprou, mas ele colocou a mão ali, aí saiu alguma coisa. Aí ele fez mais furinhos, foi vendo a distância, daqui a pouco estava lá. Pensa naquela orquestra de flauta, só de flauta. Mas nasceu a arte, nasceu a musicalidade. Todos nós temos dentro de nós, no nosso inconsciente, nós temos o amor e o prazer, a paixão pelo belo, pela arte.
Isso está dentro do homem, a necessidade de provisão e a necessidade de prazer, de diversão, de assistir um cineminha, um filminho, de comer pipoca, de viajar, de molhar os pés ali na água gostosa da praia. Todo mundo pode e deve, isso é prazer. Nós temos o protótipo da flauta, e nós temos aqui também, versículo 22, e lá por sua vez deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Eu não vou falar sobre Naamá, porque dá problema, tá? Naamá depois é um estudo específico só de Naamá, dá problema de verdade. Mas Tubal-Caim, aqui nós temos o protótipo da proteção, da segurança. Eu sei que é o aspecto negativo aqui, da guerra, mas também há a proteção aqui. E esses instrumentos cortantes também podem estar ali junto também com a produção, com a indústria e com os instrumentos, então está tudo ligado aqui. Mas é interessante, querido, e preste atenção nisso. São 3 palavras que a partir de agora, aprendendo com o meu grande mestre, que me inspira muito, eu vou começar a pregar agora. É brincadeira, queridos. Eu tenho só mais 1 hora para pregar. Amém. Cadê? Pedi para o Raimundo fechar ali. 3 palavras. Eu estou com essa mania, né, de 3 palavrinhas, né? Desde o culto passado, né? 3 palavrinhas. Acho que eu estou assistindo demais aqueles vídeos de 3 palavrinhas. Preste atenção. Se você quiser repetir, você repita. Se você quiser anotar, você anote. Provisão, prazer e proteção. Eu posso repetir? Provisão, prazer e proteção. Eu disse a vocês que nós temos aqui o protótipo de 2 casas, 2 famílias, 2 consciências, ou 2 manifestações de consciências, e o protótipo de 2 cidades que são vistas nos últimos capítulos da Bíblia: a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia. Porque eu pergunto para vocês, queridos, preste atenção na minha palavra, na minha pergunta: será que Sete tocava flauta? Eu não sei, mas se Sete tocasse flauta, deixa eu perguntar para os músicos aqui. Andresa, Sete, aquele que invoca o nome do Senhor. A Sete nasceu depois de um filho, a qual pôs o nome de Enos, foi Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Você que toca, que canta, será que Enos tocava flauta? Suponhamos que ele tocasse. Qual o problema de tocar flauta? Marcão da segurança. Será que Enos também tinha segurança, tinha alguma coisa, algum problema com isso? Será que ele criava uma vaquinha para tirar o leite, fazer ali depois o queijinho de Minas, e plantava também um pezinho de café arábica para fazer o cafezinho? Tem algum problema? Ah, pastor, onde é que você quer chegar então? Eu pensei que a gente não podia nem tomar café, nem comer queijinho, nem tocar flauta. Muda de igreja, irmão, não é essa aqui. Aqui você pode tocar flauta, você pode tomar café e pode comer o queijinho. Qual é a questão? Não é tocar, não é cantar, não é dançar, não é nada disso. Mas eu repito, é o tipo de posicionamento que você tem diante do Senhor. E aqui eu quero entrar em 3 textos das Escrituras para falar sobre o nosso posicionamento diante do Senhor, que gera uma consciência espiritual enquanto filhos do Pai Celestial, não enquanto filhos do diabo, porque o mundo já está cheio dos filhos do diabo, mas nós queremos nos destacar, nós queremos influenciar, nós queremos ser diferentes, como luz, como sal, como agente de transformação nesse mundo. Nós precisamos de proteção, nós precisamos e temos a necessidade de prazer, nós precisamos de provisão. Mas eu quero que você saiba, meu querido, que comendo queijinho ou não comendo, tomando café ou não tomando, dançando ou não dançando, tocando flauta ou não tocando,
tudo que nós precisamos em provisão, em proteção, em prazer, deve passar pelo Senhor, deve vir de Deus. A nossa essência, a nossa origem, a nossa razão, o nosso tudo, porque tudo pertence ao Pai. E isso não deve mudar. Pastor, eu não tomo café. Amém, não tome café. Pastor, eu não como queijo. Não coma queijo. Eu não danço, eu não toco. Pastor, eu não faço nada disso. Mas o meu prazer é um prazer onde eu tenho prazer sabendo que tudo isso pertence a Deus. Eu tenho proteção, sabendo que essa proteção vem do Senhor. Eu tenho provisão, pastor, sabendo que essa provisão, o pão de cada dia, o meu alimento, tudo vem de Deus. É isso que faz a diferença. Abra sua Bíblia, em João capítulo 14, versículo 21. Na casa do Pai. A partir desses textos que nós iremos ler, nós iremos identificar quais são os posicionamentos que nós temos que ter para a manutenção, para o aprimoramento e para o desenvolvimento de uma consciência espiritual enquanto filhos do Pai, tendo prazer, tendo proteção e tendo provisão. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Capítulo 15, seguindo do versículo 5 até o versículo 11. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, olha aqui novamente mandamentos, nós lemos no capítulo anterior, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Preste muita atenção no versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. Deixa eu fazer uma coisa com vocês. Substituam a palavra gozo por prazer. Ok? Não vai ferir nada o texto. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu prazer esteja em vós. E o meu prazer seja completo. Graças a Deus. Nós temos que reconhecer que o nosso prazer depende da comunhão que nós temos com Deus e da comunhão que nós temos com os homens, com os irmãos. Que o nosso prazer também depende do serviço que nós temos para com Deus e do serviço que nós temos para com os homens. Você pode fazer muitas coisas, você pode construir um castelo, mas o que conta na verdade no mundo espiritual, na consciência espiritual, é como o seu prazer em Deus e nos homens é visto. Queridos, nós somos chamados para ter comunhão com Deus e com os homens, para servir a Deus e para servir aos homens. A igreja do Senhor, ela é a expressão, ou pelo menos ela deveria ser a expressão mais gloriosa, mais formosa desse serviço e dessa comunhão na face da terra. Mas infelizmente nós olhamos para a realidade cultural, ideológica,
para a realidade fundamentalista, religiosa de fato, da igreja, e nós vemos homens que são amantes de si mesmos. Nós vemos homens, nós vemos pessoas que estão se isolando e não querem vivenciar essa dinâmica que a gente costuma dizer, essa cruz, dessa transversalidade, dessa verticalidade, onde eu me vejo agora em comunhão com Deus e me vejo em comunhão com os irmãos e com os homens. Nós somos ramos de uma videira, nós somos filhos de uma casa, nós não somos filhos do diabo, nós não somos filhos do adversário, nós somos filhos do Pai Celeste, nós somos filhos do Pai das Luzes, nós somos filhos daquele que ama, daquele que é amor, nós somos filhos daquele que consola, daquele que é o Consolador, nós somos filhos da bondade, do próprio bem. Então as características que determinam a nossa consciência espiritual são características onde eu digo para mim mesmo: eu preciso permanecer ligado à videira, eu preciso permanecer ligado a Cristo, eu preciso ser cada vez mais limpo para produzir, para frutificar, para que desses frutos, qual é o fruto da videira? É a uva. O que a gente faz com a uva espremida? Faz suco, e o suco fermentado faz vinho, que é sinônimo nas Escrituras e em toda a cultura antiga, é símbolo de prazer, símbolo de alegria, símbolo de festa. Pesquise, veja João capítulo 2, veja outros textos, leia o Antigo Testamento. Qual é a festa que não tinha vinho? Nenhuma. Toda festa boa tem que ter o quê? Vinho. Por quê? Porque o vinho alegra, o vinho aquece. Eu sei que tem outras coisas também, mas vamos ficar na parte boa, vamos? Vamos, topa? Vamos ficar na parte boa. O vinho traz alegria. Eu estou ligado àquilo ou àquele que é a própria alegria. Ah, pastor, mas a minha vida está tão murcha, a minha vida está tão preto e branco. Meu irmão, jumentinho de Deus, amarra-te a ti mesmo na videira. Glória a Deus, lembrei agora do texto de Gênesis. Amarra-te a ti mesmo na videira, seus olhos vão ficar cintilantes, você vai ficar cheio de alegria no teu coração, e não vai ficar bêbado não, vai ficar cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão ver uma mulher alegre, um homem alegre, um jovem alegre, uma esposa alegre, um marido alegre, uma igreja alegre, que tem prazer no Senhor. E aí a comunhão nasce. Você não precisa fazer curso de comunhão. Curso, como é que eu faço para ter comunhão? Primeiro você estende a mão, agora não pode, né? Mas tudo bem, tempos antigos. Estende a mão, olha nos olhos, dá bom dia e boa tarde. Convenções sociais. Comunhão, eu falo de coração ligado ao outro. Eu falo de empatia, eu falo de sintonia, eu falo de harmonia, mesma fé, mesmo espírito, mesmo pensamento, mesmos sentimentos, porque eu estou bebendo do mesmo vinho, eu estou bebendo da mesma fonte, eu tenho o mesmo prazer, eu tenho os mesmos frutos, eu sou ramo tanto quanto você, e o que importa não é o ramo, mas é onde o ramo está. E nós, ramo pequeno, ramo grande, ramo que fala grosso, ramo que fala fino. O que importa na verdade é que cada ramo, a seu próprio modo, com a sua personalidade, com as suas experiências, sabe que dentro dele, muito mais do que genética, muito mais do que criação de pai, de mãe, seja do que for, o que o move é a seiva da videira. É isso que faz a diferença. E o meu prazer
então me move a servir a Deus e a servir os homens. Meu irmão, vá para o cinema quando liberar. Está quase liberando, né? Mas se você achar que deve ir, eu mesmo não vou. Ano que vem, depois da vacina da Rússia, irmãos, eu não estou recebendo patrocínio, tá? Não estou recebendo patrocínio. Os russos não ligaram para mim. Ano que vem, depois que tudo isso tiver, pelo menos, acabado, sei lá como é que vai ser. Mas, enfim, deixa eu falar o que eu quero. Ano que vem, continua tendo prazer. Né, Marcão? Lá no Beer House, picanha. Marcinho, tamo junto? Loura. Aquela cerveja gelada. Eu estou falando aqui mesmo, de público, de púlpito mesmo, para que não haja escândalo nenhum. Irmãos que nos assistem, eu particularmente gosto da cerveja preta. Cerveja de moça. Cerveja de moça, né, Loura? Nós que somos moças, tomamos cerveja preta. Tenha momentos de diversão, tenha momentos de prazer, mas saiba que tudo vem do Senhor e que existe uma sobreexcelência de um prazer, de uma bebida, que o Beer House não serve, que a casa do chopp não serve, que as picanhas dessa vida não nos dão de satisfação. É o prazer que vem do Senhor. É o prazer em Deus. Esse prazer ninguém pode roubar. Esse prazer ninguém pode tirar de você. Aqueles que estão na casa do Pai, eles vivem por esse prazer. Eles vivem impulsionados pela alegria espiritual da comunhão e do serviço. E é isso que faz a diferença de uma consciência que cresce na casa do Pai. Há um outro texto que eu apenas vou citar, Lucas capítulo 15. Os irmãos conhecem esse texto, que é a parábola do filho pródigo, que nós particularmente gostamos de dizer que é a parábola do pai e seus 2 filhos. Nessa parábola, muitas coisas acontecem, muitas coisas poderiam ser ditas, mas eu quero resumir o máximo possível. Os irmãos sabem que o filho, ao voltar para a casa do pai, eu não quero recontar a história, porque ele cai em si, ele está cuidando de porcos, em um lugar distante, uma cidade distante, ele perde a posição de filho, de herdeiro, daquele que é nobre de nascimento, daquele que poderia governar, ele se encontra agora como um mero e um simples cuidador de porcos. Imagine isso para um judeu, e para Jesus citar essa parábola para judeus, que consideravam que os porcos animais o quê? Imundos. E Jesus, ele toca bem no fundo da ferida, fala assim: vocês são tudo cuidadores de porcos. Com essa consciência caída, com essa consciência diabólica, com essa consciência satânica, mas tem solução. A parábola não é de morte, a parábola é de vida, a parábola é de esperança, a parábola é de recuperação, a parábola nos fala de provisão, porque o filho caindo em si, fedendo a porcos, mal cheiroso, rasgado, com o pé descalço, cansado, explorado, ele cai em si e fala: eu vou para a casa do meu pai, nem que eu seja tratado como um empregado, como um jornaleiro, porque na casa do meu pai tem pão com fartura. Meu querido, responde só para mim aqui, em qual casa você está? Em qual casa você está? Graças a Deus que 4 pessoas estão na casa do Pai. Aleluia! Vamos fazer uma oração aqui no final, fazer uma fila aqui, tá? Eu vou passar, não vou passar óleo não, vou passar álcool em gel ungido na mão, e aí eu vou orar para você entrar na casa do Pai. É brincadeira. Nós estamos na casa do Pai.
E na casa do Pai tem pão com fartura. Na casa do Pai tem vinho com fartura. Na casa do Pai tem o cordeiro cevado. Tem redenção, tem sangue, tem perdão, tem recuperação, tem provisão para a tua vida. Você pode comer, se abastar, se regozijar, dançar, se alegrar, tocar flauta ou escutar flauta, ter prazer, comer, porque na casa do Pai tem tudo isso, meu irmão. A nossa vida espiritual, ela não precisa ser abaixo, ela não precisa ser pequena, ela pode ser sobreexcelente. Não porque somos bons, não porque fazemos curso de comunhão, curso de cumprimentar, curso de teologia, não, porque nós vivemos na casa do Pai, nos banqueteando, comendo pão, bebendo vinho, tocando, dançando e festejando em abundância. Nós somos tomados pelo Espírito da redenção, nós somos tomados pelo Espírito da recuperação e da provisão em Deus. Nós somos ricos no Senhor. Amém? Na casa do Pai há pão com fartura. Imagino aquele jovem voltando, e nós podemos ter a experiência de tantos retornos quantos forem necessários, porque nessa trajetória nós caímos algumas vezes, sim ou não, pessoal? Caímos ou não caímos? Às vezes a gente mete o pé na lama do porco ou não mete? Eu não sei você, eu faço isso de vez em quando, ou vez em sempre, sei lá. Faz, mas eu posso fazer o quê? Voltar, parar de comer alfarroba, parar de comer pão seco e água suja, tomar água suja e voltar para a casa do Pai. Nós somos aquilo que nós comemos. Vocês sabem disso? Espiritualmente é verdadeiro, biologicamente você é o que você come. Eu sei que aqui tem as questões genéticas novamente. Eu, por exemplo, particularmente, eu tive uma excelente alimentação na infância, não deu nada. A minha mãe e meu pai compraram para mim, desde que eu tinha 4 anos de idade, até 16 anos, 2 coisas, além da comida: biotônico Fontoura e emulsão de Scott. Eu vou processar biotônico Fontoura e emulsão de Scott, eu vou processar os dois. Existem ainda? Eu vou processar, porque papai e mamãe diziam assim: você vai tomar todo dia uma colherada daquilo. Quem já tomou sabe o que é. Eu faço terapia até hoje por causa da emulsão de Scott e do biotônico Fontoura. A minha terapeuta sabe disso. Eu vou processar porque papai e mamãe diziam assim: você vai tomar para você crescer e ficar inteligente. Só fiquei inteligente, graças a Deus. Mas o resto não deu certo. O fator biológico não contribuiu, pesou. O biotônico não ajudou. A emulsão também não ajudou. A comida também não ajudou. Mas eu me descobri em Deus. E eu sei que na casa do Pai eu posso crescer. Eu sei que na casa do Pai todo o raquitismo pode ser curado. Eu sei que na casa do Pai toda a vitamina que eu recebo pode curar a minha visão, não física, não que Ele não possa, mas espiritual. Eu sei que na casa do Pai todo tipo de anomalia pela comida que eu recebo pode ser curada. E é por isso que eu não posso deixar de estar assentado à mesa do Pai. É por isso que nós não podemos deixar de estar comendo, bebendo, dançando, festejando na casa do Pai. Nós somos aquilo que nós comemos. E eu falo agora novamente de posicionamento. Lembra no início da mensagem que eu falei que o fator determinante da formação da nossa personalidade é o quê? Posicionamento, que é maior do que genética e é maior do que o quê? Circunstâncias externas.
E falei também que o nosso posicionamento é maior do que qualquer coisa, inclusive para o nosso crescimento espiritual. Aquele menino, aquele jovem, outrora fedendo a porcos, outrora tratado de repente como mais um trabalhador, como um escravo, ele estava reintegrado à casa do pai, de banho tomado, com sandália nos pés, com vestes de príncipe, com anel no dedo, cantando, dançando e comendo na posição de filho. E nós estamos assentados à mesa do pai, com o anel no dedo, com vestes limpas, com sandálias nos pés, comendo, bebendo, nos alegrando na casa do Pai. Essa é a provisão que Deus dá a cada um de nós: prazer, provisão e proteção. E esse será o último texto que eu vou compartilhar com os irmãos. Abram a sua Bíblia, por favor, no Salmo, que nas Bíblias é o salmo mais amarelo de todos. Irmãos, qual é o salmo na Bíblia mais amarelo de todos? Aqui está uma crente das antigas. Salmo 91, do versículo 1 até o versículo 4. Nós já vimos até então, queridos, todos nós precisamos de prazer, sim ou não? Todos nós precisamos de provisão. Todos nós também precisamos de quê? Proteção. Pastor, mas é o que? É cerca elétrica? É Doberman? É segurança? Se Deus não edificar a casa, não guardar, meu irmão. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Proteção. Meu querido, minha querida irmã, nós somos guardados pelo Senhor. Pastor, eu não estou muito seguro disso não. Lá em casa a gente pegou corona 4 vezes já. Eu não estou seguro disso não. A questão não é essa. Nós não vivemos, deixa eu reconstruir. A nossa experiência, ela não será contada, não será registrada pelo modo como nós adoecemos ou morremos, mas é pelo modo como nós vivemos. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que morre de tiro? Morre. Tem gente que morre de câncer? Tem gente que morre de corona? Tem gente que morre escorregando na casca da banana e batendo a cabeça no meio-fio? Morre. A gente pode ficar a noite todinha falando sobre esse tipo de morte, de doença, de fatalidade. Ah, perdi meu marido, perdi minha esposa, perdi isso. Uma série de coisas. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Não vai. A questão fundamental é, apesar de tudo isso poder acontecer comigo ou com você, o que conta é como eu me posiciono diante do esconderijo do Altíssimo. É isso. Pastor, você está querendo dizer que na Bíblia não tem proteção contra corona, não tem proteção contra câncer? Não tem. Se falaram para você que se você for crente, você não vai adoecer, mentiram para você. Deus não promete isso para ninguém. Deus não promete carro novo, Deus não promete casa própria, Deus não promete viagem, Deus não promete que você não vai adoecer.
que você vai deixar de ser, como o Márcio costuma citar, cauda e vai ser cabeça. Tudo isso é uma construção do Antigo Testamento de um modo específico e pontual e com uma série de reservas. O que Deus promete para você então? Que se você estiver aqui, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, pensa numa sombra, pensa numa árvore, pensa num Deus que não tem tamanho, e você, formiguinha humana, está debaixo dessa sombra, e ainda que você seja tocado pela morte, Deus estará contigo. Ainda que você seja tocado pela Covid, Deus estará contigo. Ainda que frustrações venham, ainda que o desamparo humano venha, ainda que tudo que existe no mundo enquanto aflições venha, você está no abrigo seguro. Esse que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, ele não apenas habita, ele descansa. Tem gente que dorme com 38 embaixo do travesseiro. Estou mentindo? Verdade ou mentira? Vai fazer o que da vida? Vai matar ou vai morrer? A gente não precisa de um 38 embaixo do travesseiro. A gente precisa de uma consciência amarrada à videira. A gente precisa de uma consciência encharcada de vinho espiritual. A gente precisa comer, beber, festejar em Deus. A gente precisa entender que coisas humanas podem ser feitas. Eu não sou contra a segurança, eu sou contra a neurose. Mas eu sou a favor da segurança. Eu sou a favor de nós nos precavermos. Eu sou a favor de uma série de coisas que não vem ao caso. Mas eu sou muito mais a favor, e nós somos a favor, de fato, ao entendimento que somos livres e verdadeiramente livres somente em Jesus. Conhecendo a verdade, sabendo que nós temos um parentesco com Deus, sabendo que nós somos filhos, não por consideração, viu, Elvis? Deus não te considera um filho, aí passou no cartório celestial, fala assim: anjo, anota o nome do Elvis aí, porque assim eu vou adotar nesse sistema humano, vou considerar você é genuinamente filho de Deus, e cada um de nós é, mas dentro de nós há uma consciência, que precisa aprender a ter prazer, provisão e proteção em Deus, que diz ao Senhor: meu refúgio, aleluia, que diz ao Senhor: meu baluarte, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Você está seguro debaixo das asas do Senhor. E aqui eu me lembro com esse texto da metáfora, da ilustração do próprio Cristo. Se não me falha a memória, em Mateus, talvez capítulo 24, se eu estiver enganado, os irmãos verifiquem e façam essa correção, que ele ajunta Israel e o próprio Deus debaixo das asas como uma galinha. Quem já foi em roça, em sítio, assim, é coisa mais comum também, você precisa viajar para a roça para saber disso. Uma galinha com os pintainhos recém-chocados, recém-nascidos. Como é que a galinha faz? Hein? Como é que ela faz? Ela abre as asas, ela dá um passo, e os pintinhos tudo piando embaixo. Ela vai para o outro lado e os pintinhos
embaixo. Em uma linguagem antropomórfica, Deus ele vai para um lado e você sai embaixo das asas dele. Deus se move para o outro lado e você está embaixo das asas dele. Deus ele para e você para. Deus observa e você observa. E vem a raposa e vem o lobo. E a raposa não devora e o lobo não devora, porque estamos debaixo das asas do Altíssimo. Aplauda o Senhor. Aleluia. Então, na casa do Pai, é gerada uma consciência livre, é gerada uma consciência madura e uma consciência que ama a Deus e os homens. Porque nós compreendemos, nós reconhecemos que para a projeção, manutenção, amadurecimento e crescimento dessa consciência, nós nos posicionamos, homens terrenos e celestiais, homens celestiais e terrenos, tendo prazer em Deus, tendo provisão em Deus e tendo proteção em Deus. Na casa do Pai há prazer. Na casa do Pai há provisão, na casa do Pai há proteção. Queridos, que essa mensagem ela possa ficar guardada no coração de cada um de nós. E que nós jamais esqueçamos da nossa origem. Não existe pompa, não existe orgulho humano nenhum, se você descende de lordes, de duques, de reis e de rainhas, ou se é filho do Zé da esquina. Não tem diferença. O que faz a diferença é a nossa árvore genealógica espiritual. É isso que conta, é isso que de fato nos move no mundo dos homens e no mundo dos anjos, no céu e na terra.